Olá, eu sou Lucas Cavalcante, assessor de investimentos aqui na Octo Capital, e falando mais uma vez dos resultados do segundo trimestre da Bolsa de Valores em 2020, vamos ver como saiu o balanço da Vale, certo? Vale 3. Bom, pessoal, então falando um pouco aqui de Vale 3, tá? Ação da Vale. Receita operacional líquida, pessoal, crescendo aí no primeiro trimestre, tá? De 2020. Principalmente motivados aí pela alta do minério de ferro, com a retomada da demanda pela China, principal cliente da Vale. E no resultado financeiro, o pessoal destaca aqui também para operações com derivativos, tá? Derivativos. A Vale apresentou um resultado aí negativo, bem expressivo no primeiro trimestre de 2020, o que consumiu grande parte de seu lucro, né, econômico. Já nesse segundo trimestre, um resultado bem mais controlado, fazendo com que o seu lucro líquido, né, seja na casa dos 995 milhões de dólares, tá, pessoal? Estou falando de dólares aqui. Um resultado aí bem maior do que o seu primeiro trimestre de 2020. Em termos de fluxo de caixa, né, pessoal, a gente tem aí as atividades operacionais e as atividades de investimento, também as de financiamento, tá? Vou separar aqui. Nas atividades de operações principais, né, ou atividades operacionais, um resultado aí bem parecido, né, com o trimestre anterior, principalmente aí porque a Vale conseguiu manter um fluxo de caixa operacional muito similar, tendo apenas nesse trimestre agora, no segundo trimestre, um consumo, né, com derivativos, consumiu caixa com derivativos. Então foi basicamente o que causou essa diferença. No fluxo de caixa de investimentos, pessoal, um consumo de caixa menor, tá? Você vê aqui que o consumo foi de 1 bilhão de dólares no primeiro trimestre, nesse já 670. Alguns recebimentos com investimentos de curto prazo, né? A Vale resgatando alguns investimentos e também fazendo investimentos menores, né, nesse trimestre. Já nas atividades de financiamento, um consumo de caixa para esse período, tá, de 170, bem diferente do período anterior, onde teve uma geração de caixa, tá? Por quê? Porque no trimestre anterior a Vale fez uma grande captação, nesse trimestre foi zerado, tá? Então, como é que fica a posição do caixa? Aumento de apenas 496 milhões, tá? Perto do período anterior, bem menor, porque no período anterior nós tivemos essa captação, onde a Vale aumentou em sua posição de caixa na casa dos 5 bilhões, tá? Vamos ver então o balanço patrimonial, né, pessoal? Como que fica o caixa da Ambev aqui na primeira conta do ativo circulante? A gente vê que o final de junho de 2019, a Vale tinha lá os 6 bilhões em caixa, tá? Esse resultado aqui, esse total, basicamente dobrou. Então a Vale aí dobra sua posição em caixa de um ano para cá. Contudo, o crescimento não se deu especificamente nesse trimestre, tá? Você vê aqui que em março, né, o finalzinho de março ali, final do primeiro trimestre de 2020, esse caixa já tinha sido potencializado. Então a diferença nesse trimestre foi bem menor, tá? Olhando para o passivo circulante e não circulante, o que é que a gente tem aqui de mais importante para observar? Contas de empréstimos e financiamentos, pessoal. Aqui no curto prazo, basicamente mudanças mínimas. No longo prazo, também mudanças mínimas, tá? Vamos calcular aqui, pessoal, dois indicadores que eu acho importantes para a gente sempre monitorar, tá? Primeiro, liquidez corrente, tá? Liquidez corrente nada mais é do que o ativo circulante da empresa dividido pelo seu passivo circulante. Ele vai responder a pergunta: quanto eu tenho disponível para cada R$ 1 de dívida? Então, se eu calculo esse indicador aqui, que eu vou pegar, né, o ativo circulante, que eu vou ter ele aqui, ó, esse 20,307, tá? E o meu passivo circulante eu tenho aqui 11,152. Se eu faço essa divisão, pessoal, eu vou chegar à razão de 1,82, ou seja, índice de liquidez corrente da Vale 1,82. Para cada R$ 1 de dívida no curto prazo, a Vale tem disponível ou a se tornar disponível dentro de 12 meses R$ 1,82. Ou seja, tem folga de curto prazo, tá?
E um outro indicador interessante também, que vai medir o potencial, né, do seu caixa em pagar suas dívidas de curto prazo, é a liquidez imediata, onde você vai utilizar o valor do seu caixa como numerador, dividindo aí pelo passivo circulante. Ou seja, basicamente ele mede a capacidade de cobertura das dívidas de curto prazo pelo seu caixa. Se a gente faz essa divisão aí, pessoal, a gente já tem um caixa aqui da Vale, tá? 12.113. E a gente tem o passivo circulante aqui, tá? 11.152. A gente chega aí numa razão de 1,08. Número excelente, tá? Indicador excelente, mostrando que a posição de caixa da Vale é mais que suficiente para cobrir seu endividamento de curto prazo, ou seja, capacidade de pagamento da empresa, ok. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para saber mais informações e não perder nossos conteúdos, siga nossas redes sociais. E se você tem interesse em investir, entre em contato comigo através do QR Code que aparece na sua tela.